Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde, respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico, com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Hoje nós resolvemos fazer um programa novamente sobre o Covid. Porque começaram a reaparecer os casos de Covid, não só aqui em Capelinha, mas nas cidades vizinhas, até com internações, e nós preocupamos com essa situação. Porque o que acontece? Parece que a população acredita que a Covid acabou, vacinou as doses principais e que não precisa mais nada, está tudo resolvido. Não está. Covid vai ficar como uma doença endêmica, como a gripe. Todo ano vão aparecer os casos naquelas épocas. E talvez até de forma endêmica, aparecendo casos o ano inteiro. Covid não acabou e nem vai acabar. Então nós achamos prudente trazer aqui um programa de alerta para a população, não só de Capelinha, mas toda a região, onde chega o sinal da Aranãs FM. Isso também deve criar um efeito multiplicador e trazer mais, levar essa informação para mais pessoas, né, de outras regiões, porque, gente, vamos ter juízo. Vamos ter juízo. Não é possível uma coisa dessa. Vacina de graça, vacina disponível, e o pessoal resiste à vacinação. Então, a Covid está aumentando no Brasil inteiro, a Covid-19. Inclusive, o número de mortes, a partir de outubro, o número de mortes tem aumentado. E conforme o Ministério da Saúde, é um dado oficial, a maior incidência segue nas regiões sudeste, que é a nossa região, e na região centro-oeste do nosso país, com destaque para os estados de Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Quer dizer, está no Brasil inteiro. Mas esses 3 estados do Distrito Federal é que realmente concentram o maior caso de número de Covid-19 agora nesse final de ano, né? Além do aumento de casos, o que preocupa mais é o número de mortes, que também cresceu. Aumentou o número de casos, evidentemente que alguns, né, poderão morrer. Fala assim, mas estão vacinados. Estão vacinados. Mas a vacina não evita que você pegue Covid. Realmente ela evita o Covid grave. Mas o maior problema é que tem pessoas aí que vacinaram só 2 vezes, ou 1 vez, ou nem vacinou. Os negacionistas. E a dose, nós vamos falar disso daqui a pouco, a dose de reforço bivalente, pouca gente vacinou. E é inacreditável isso, né? Os maiores números foram contabilizados no estado de São Paulo e no Paraná. A atual cepa que está circulando no país é uma subvariante da Ômicron, né? E tem alta transmissibilidade entre as pessoas. Ela transmite com muita facilidade. A Ômicron, que a gente já conhece, agora tem essa subvariante, né, que eles chamam de Aedes, é uma subvariante altamente transmissível. Ela está circulando no Brasil e no mundo todo, né? Como eu disse, é conhecida pelo nome de Aedes, e segundo a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma transmissibilidade intensa, muito grande, porém não se tem observado no mundo inteiro e aqui no Brasil. Os casos geralmente são leves, eventualmente um caso mais grave, mas de um modo geral os casos são leves, porque a população, grande parte, está vacinada, e porque a variante ela é mais contagiante, como acontece com uma doença virótica, ela se torna mais contagiante e menos agressiva, com a evolução dos tempos, né? Então, muitos casos não serão internados, a grande maioria, mas alguns poderão ser internados, principalmente aqueles que são do grupo de risco, por exemplo, cardiopatas, indivíduos diabéticos, hipertensos, obesos, imunossuprimidos, pacientes com AIDS não controlado e assim por diante. Esses pacientes poderão ter Covid grave, poderão até vir a óbito, né? Tendo casos graves. O aumento do número de casos de Covid já era esperado. Isso a gente já estava sabendo que viria, sabe? Porque a população está, assim, simplesmente não cumprindo o que determina a ciência, né? Vacinar para se proteger. Então, são as ondas de aumento em que, dependendo do comportamento da população, e nós estamos sabendo que o comportamento da população
displicente, né? Então, evidentemente, dependendo do comportamento de cada cidade, de cada lugar, né, a doença vai ser mais ou menos intensa. Nós não podemos banalizar a doença. A doença está aí e pode ser grave, como eu disse, em casos de pessoas que têm outras comorbidades, né? Então nós temos que ser conscientes, responsáveis em relação às nossas atitudes, né? Então é lógico que se a gente tiver essa responsabilidade de se vacinar, vamos passar essa fase aí tranquilamente. Ela é muito transmissível, mas é menos grave, né? Os casos são menos graves, aumenta o número de casos, mas a mortalidade certamente não vai aumentar tanto. Vamos ter responsabilidade. Devemos ficar atentos e cuidar daqueles que venham a se complicar. Evidentemente que uma pessoa está tossindo, não sabe o que é, perdeu o olfato. Às vezes nem perde o olfato e o paladar. Tem casos que a pessoa não perde, às vezes vem só uma gripezinha com a dor de garganta. E estou com dor de garganta, às vezes já é a Covid. Tem casos assim, né? Que ela veio com pouco sintoma. Então as unidades de saúde têm que estar vigilantes em relação a esse aumento e a questão da vigilância genômica para ver qual é a variante. Isso é que faz a gente descobrir uma nova variante. De repente essa variante Aedes vem uma outra depois dela, né? Então a gente tem que ver qual a variante que está circulando, no caso é a variante Aedes, né? Para ver se não aparece nenhuma variante mais agressiva. Então a vigilância genômica, qual é o tipo de variante? Todos nós precisamos ter uma atenção. A primeira delas é a vacina, gente. Volto a insistir. É um absurdo. Nós sabemos que somente 16,7% da população brasileira fez a vacina bivalente. Essa vacina que protege contra o Covid original, o coronavírus original, e essa variante da agora, a variante Aedes, a variante da Ômicron. Então, só 16,8%, presta bem atenção vocês, uma vacina que é a vacina que ia dar segurança total, seria a quarta dose, as 3 originais, e a quarta dose seria essa vacina de reforço com a vacina bivalente. Então está muito abaixo da cobertura preconizada pelo Ministério da Saúde, que seria de 90% a 95% da população vacinada, 16,8%, por isso que a doença volta. Isso é uma irresponsabilidade, mas é irresponsabilidade mesmo. Em relação à vacina monovalente, o Ministério informa que mais de 518 milhões de doses já foram aplicadas, né? Então a vacina bivalente, a vacina original, a vacinação está até razoável, embora muitos não tenham vacinado a terceira dose. Mas vamos vacinar a quarta dose. Com certeza isso é necessário, né? Então, dando prosseguimento aqui, nós temos que ver que essa Covid veio e pode trazer transtornos e é preciso ficar atento. Nós não podemos titubear, vamos cuidar de vacinar, vai aos postos de saúde, a vacina está disponível. Então é preciso ampliar a recomendação de vacinas monovalentes para as novas variantes de Covid do Brasil. Muitos não terminaram a vacinação original, que é a vacinação, nem fizeram. Hoje eu tive um consultório hoje ao paciente, não vacino, não vou vacinar meus filhos. Meu Deus, como é que pode uma pessoa chegar aí, pessoa que tem esse conhecimento, tem formação, é graduada, não vacine meu filho? São os negacionistas. Isso arrasa com a campanha, arrasa com a situação de outros que estão precisando se proteger, aqueles que têm outras doenças, comorbidades, e as pessoas não se protegem e vai passando doença para os outros. Não usa nem máscara. Meu Deus, as pessoas que estão aí com problema de saúde mais sério têm que usar máscara. Está tossindo? Põe máscara para não contaminar o outro. Que não seja Covid, seja gripe, mas vai evitar de contaminar o outro. Tem que voltar a usar máscara, principalmente as pessoas mais frágeis. Então o imunizante ele tem que ser, principalmente para os grupos de risco, né, ele vai evitar mortes e complicações. De acordo com o Ministério da Saúde, desde o início da pandemia de Covid-19 em 2020, foram contabilizadas 706.531 mortes. É gente demais que já morreu, meu Deus. Não vamos deixar isso acontecer mais não. Estatística terrível, tétrica, né? Brasil já morreram 706.531 pessoas. E nós temos confirmados até agora no Brasil 37.905.703 casos. É gente demais que adoeceu. Então, meu Deus, vamos ter juízo. Vamos vacinar. Vai aos postos de saúde, vai tomar bivalente.
Se não fez nenhuma vacina, começa a fazer. Faz o esquema original, depois toma bivalente de reforço. É preciso ter juízo para que a gente não tenha depois complicações e até mortes por Covid. Então era isso que eu queria alertar a nossa população. O Covid está voltando, vamos ter cuidado. É isso que eu queria dizer. Muito boa tarde, até o próximo programa. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.